noite, meu caro amigo. Seja bem-vindo ao nosso programa Fé Católica. Essa semana estamos conversando sobre as heresias que surgiram nos primeiros séculos da história da Igreja Católica. Proclamações que contradiziam artigos fundamentais da nossa fé e que foram veementemente combatidos por santos e doutores da Igreja, pelos padres da patrística, deixando claro o que compunha os artigos fundamentais da fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje falaremos sobre duas dessas heresias, o macedonismo e o pelagianismo. Logo depois do Concílio de Nicéia, que tinha acontecido em 325, surgiu um herege chamado Macedônio, que começou a pregar que o Espírito Santo não era Deus, mas que era uma criatura de Deus. O Papa Dámaso, que foi Papa entre 366 e 384, convocou então o primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, para definir a divindade do Espírito Santo. Ao lado de Dámaso estavam grandes teólogos, como Gregório de Nazianzo, que nós já falamos sobre ele este mês, seu irmão Gregório de Nissa, Santo Ambrósio e Santo Hilário de Poitiers. Podemos ver que o macedonismo nega a realidade divina do Espírito Santo, tal como o arianismo tinha negado a realidade divina da segunda pessoa da Trindade. É preciso deixarmos claro que na nossa fé nós cremos em um Deus, mas em três pessoas diferentes: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses, mas são três pessoas distintas. Elas não se fundem entre si mesmas. Elas têm uma relação de comunhão absoluta, de comunhão plena, mas não numa fusão. Outra heresia, ou mais propriamente um conflito que o cristianismo primitivo viveu nos séculos IV e V, foi o pelagianismo. Pelágio, que viveu entre os anos 360 e 420, era um monge originário da Gália, a nossa atual França, e ele deu início a uma heresia, que acabou levando o seu nome, e ele negava que nós herdamos o pecado de Adão. Ele dizia que nós nascemos sem o pecado original e alegava que nós nos tornamos pessoalmente pecadores apenas porque nascemos em solidariedade com uma comunidade pecadora, que nos dá maus exemplos. Da mesma forma, ele negava que nós herdamos a santidade ou a justiça como resultado da morte de Cristo na cruz e dizia que nós nos tornamos pessoalmente justos através da imitação da comunidade cristã, seguindo o exemplo de Cristo. Pelágio declarava que o homem nasce moralmente neutro e ele pode chegar ao céu por seus próprios esforços. De acordo com ele, a graça de Deus não é verdadeiramente necessária. Ela apenas facilita essa tarefa difícil, que é chegar ao céu. Santo Agostinho foi o principal opositor do pelagianismo. Santo Agostinho vai defender ferrenhamente a necessidade da graça de Deus para a nossa salvação. Ele diz que somente por nossa força jamais chegaríamos à salvação. Não basta querer, não basta praticar ações boas. Precisamos do auxílio da graça. É Jesus quem nos salva. A salvação é obra de Deus, não dos homens. Santo Agostinho baseava-se no capítulo 15, versículo 5 de São João, onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, onde São Paulo nos diz: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé é dom de Deus.
não provém das boas obras, para que ninguém se glorie de si mesmo. São Paulo já falava da natureza humana presa ao pecado, quando ele nos diz na carta aos Romanos: não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. O pelagianismo foi condenado no Sínodo de Cartago, no ano 411, e no Concílio de Éfeso, no ano 431. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, nos adverte que o gnosticismo e o pelagianismo estão de volta com uma roupagem sutil na nossa época. Uma época em que nós colocamos na razão humana a fonte de todas as respostas para a vida. Em uma época em que achamos que só o nosso agir é suficiente para a nossa salvação. Eu aconselho a vocês a lerem essa pequena exortação, muito fácil de ser lida e muito rica. Gaudete Exsultate, o chamado à santidade no mundo atual. Além das heresias que conversamos sobre elas essa semana, a Igreja enfrentou nos seus primeiros séculos outras heresias. Vou falar brevemente sobre algumas delas. O monotelismo ou monotelitismo, que surgiu com o patriarca de Constantinopla, Sérgio, em 633, ensinava que em Cristo só havia uma única vontade, a palavra telos em grego, que seria a vontade divina. Para Sérgio, a vontade humana foi completamente absorvida pela vontade divina em Jesus de Nazaré. E isso não é correto. Jesus, como homem, era livre, inclusive, para desobedecer o Pai. Mas só não o fez porque se deixou guiar pelo Espírito Santo de Deus. Outra heresia que surgiu nessa época foi o apolinarismo, defendida por Apolinário de Laodiceia, que viveu entre os anos 310 e 390. Apolinário afirmava que Jesus teria um corpo humano, mas uma mente divina. Isso também não está correto porque vai causando uma divisão na pessoa de Jesus. Podemos falar ainda do marcionismo, originário da Ásia e estando em Roma desde o ano 140, Marcião vai distinguir dois seres superiores diferentes. O demiurgo, que seria o criador do mundo, o Deus da lei justa, em lugar de ser misericordioso, e o Deus de amor que se revela em Jesus Cristo. Marcião identifica o demiurgo como sendo o Deus do Antigo Testamento. Ele rejeitou os livros do Novo Testamento, que têm influência do Antigo, reconheceu somente o Evangelho de Lucas e as primeiras 10 cartas de São Paulo. Em 144, ele foi excluído da comunhão com a Igreja Romana. Outra heresia, o sabelianismo ou modalismo. O que essa heresia afirmava? Que existe só um Deus, mas que ele ora se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo seriam modos como Deus se revela a cada um de nós. Tertuliano e Santo Hipólito vão se opor ferrenhamente à heresia modalista. Vemos que foram muitos os desafios do cristianismo nascente, mas por obra e graça de Deus, muitos homens e mulheres souberam defender a fé com suas capacidades intelectuais, com sua vida de santidade, para que o tesouro da fé, nascida a partir de Jesus Cristo, chegasse a nós até os dias de hoje. Compete a nós vivermos fielmente esta fé e fazer com que ela chegue às gerações que nos sucederão. Deixo a você o meu abraço. Voltaremos a nos encontrar no mês de outubro. No próximo mês, Rivelino estará com vocês, abrilhantando este espaço e conversando também sobre importantes temas da nossa fé e da nossa igreja.